Evangelho do nosso Senhor Jesus, conforme Mateus escreveu no capítulo 21, eu quero fazer a leitura a partir do verso 33. Mateus 21, a partir do 33. Se há alguém sem Bíblia próximo a você, então aproxime seu braço, né? Estica o braço assim, para que a pessoa possa acompanhar a leitura. Mateus 21, 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este homem é herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará a aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te damos glória, meu Deus, em tua presença, por tudo que vimos e ouvimos aqui, e pedimos tua graça diante da tua palavra, pois não queremos somente ouvir, meu Deus, não queremos apenas nos maravilhar com as profundidades, as profundezas, as belezas da tua palavra, mas queremos, meu Deus, praticá-la em nossa vida, e oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor. Você percebeu que é uma parábola. Jesus disse. Ele estava contando uma série de parábolas diante de um auditório seleto, de pessoas muito importantes. Essa parábola aqui, ela é interessantíssima por vários motivos. Primeiro, os personagens. Eles eram muito familiares à vida daquele povo, na medida em que a cultura da agricultura era muito forte naquela sociedade de Jesus. Uma coisa bem diferente do nosso tempo aqui na cidade grande. Isso para nós é uma coisa relativamente distante. Mas o que há de mais interessante nessa parábola é que é uma parábola sem final. Ou seja, quem conta a parábola a conta até um certo ponto. E é exatamente o ponto em que Jesus chega no verso 40. E ele se volta para os seus ouvintes para fazer-lhes uma pergunta sobre o que é que devia ser feito àquelas pessoas sobre as quais ele se referiu, àqueles lavradores, chamados de lavradores maus. Veja que o final da parábola não existe até que os ouvintes de Jesus respondam, deem a Jesus sua opinião sobre o final mais adequado àquela parábola. Eu achei isso bem interessante. Mas não só por isso. Essa parábola é também uma parábola profética. A profecia na Bíblia, ela nem sempre diz respeito ao futuro. Algumas profecias, por exemplo, dadas por Isaías, diziam respeito a coisas do passado de Israel,
outras a respeito do presente de Israel nos dias de Isaías, e também, é verdade, Isaías profetizou sobre o futuro de Israel. E essa parábola é uma profecia futura. Ela trata de algo futuro e que diz respeito a um período que nos inclui. Essa parábola, ela é também uma parábola missionária. É uma parábola que carrega em seu objetivo maior a obra de Deus, o trabalho de Deus, a evangelização do mundo. Então nós vamos hoje fazer 2 movimentos em relação a essa parábola. Primeiro, nós vamos entender a parábola. E depois o exercício que vamos fazer é aplicar a parábola. Porque parábolas são histórias fictícias que encerram uma verdade moral ou espiritual. Então, há pouco proveito em simplesmente ouvir a parábola, em ouvir a história. Há pouco proveito se nós não entendemos o porquê a parábola é contada, ou qual é o objetivo, ou ainda o ensino maior que aquela parábola está trazendo. Então vamos entender a parábola. Essa parábola, em primeiro lugar, fala de um homem, dono de terras, e nos dá indícios do caráter deste homem. Vejam só, ele é uma pessoa digna, é uma pessoa honesta, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa esforçada, é uma pessoa de palavra. Ou seja, ele cumpre aquilo que ele combina. Jesus diz que ele tinha um campo, ele tinha terras. E ele decide fazer daquelas terras uma plantação de uvas, uma vinha. Ele planta essas sementes ao longo da sua terra. E ele coloca para proteção das sementes algumas divisões, algumas cercas, para que as pessoas entendam que há sementes germinando ali. E, portanto, elas não deveriam transitar naquele espaço. E ele acreditava realmente que teria uma grande colheita. E Jesus diz que ele manda construir ali, naquele lugar, um lagar. Os lagares eram grandes tonéis, aonde as pessoas subiam, entravam para pisar as uvas e produzir o vinho. Então ele tem certeza que as uvas vão vingar, que a colheita será grande, que a uva será pisada e muito vinho será produzido. E não só isso, uma outra providência, ele constrói uma torre. É um local onde aquela plantação poderia ser observada, poderia ser vigiada. Então alguém especificamente seria pago para isso, uma espécie de vigia da plantação. E aí ele toma a última providência, que é exatamente arrendar aquelas terras ou contratar trabalhadores para cuidar de todo o processo até a colheita, até que as uvas sejam colocadas no lagar, sejam pisadas e o vinho seja produzido. Ao final desse processo, os trabalhadores receberiam a paga pelo seu trabalho e ele, o dono das terras, igualmente. Jesus não dá detalhes, mas naqueles tempos tudo era feito direitinho. Tudo era feito com contrato, as coisas eram tratadas, eram acordadas, e aquilo que se acordou, aquilo que se combinou, deveria ser cumprido. Jesus diz que ele, após isso, a contratação dos trabalhadores, dos lavradores, o acerto em relação aos lucros, ele viaja.
ele vai para uma terra distante, talvez para um outro país até. Mas essa parábola também fala dos lavradores contratados. E ela nos dá indícios fortíssimos quanto ao caráter desses homens. Jesus diz no versículo 34 que o tempo da colheita havia chegado. O dono das terras está longe, mas ele já entende que somente a partir do final de todo o processo, ele pode receber a sua parte e os trabalhadores a parte deles. Então, ele não vai fazer o acerto de contas antes da colheita, nem muito menos durante a colheita, mas sim após a colheita e todo o processo ser concluído. Eu imagino Jesus contando essa parábola. E os seus ouvintes com aquela cara de desdém, como que diz, nada demais. Tudo absolutamente previsível. Mas Jesus vai dizer que esses homens, esses trabalhadores, ao contrário dos donos das terras, esses trabalhadores eram movidos por ganância. Esses trabalhadores tinham um coração mau. E é isso que vai se revelar quando se for tratar da questão de dinheiro. O dono das terras de Jesus, no tempo certo, no tempo combinado, envia servos até os trabalhadores. Gente, são apenas servos. São apenas empregados. Pessoas simples. Ele não manda para o acerto de contas cobradores. Ele não manda para o acerto de contas gente armada, que vai, de alguma forma, constranger os lavradores a fazer os acertos. Ele tem o coração absolutamente aberto e tranquilo de que aquilo que foi combinado será feito. E os servos vão até lá. E Jesus diz que esses servos do dono das terras são recebidos com extrema violência. A um dos servos, eles espancam, provavelmente quase à morte. A outros, eles apedrejam, provavelmente também deixando praticamente morto, não totalmente, mas praticamente. E a um outro, efetivamente, eles matam. 2 tentativas de assassinato e um assassinato consumado. E o que é mais surpreendente na história é que o dono das terras mostra uma extrema paciência. Quem sabe foi um mal-entendido. Quem sabe os servos trataram mal os lavradores? Quem sabe? Afinal de contas, nessas tratativas, pode haver algum estresse, alguma tensão. E talvez eles estivessem estressados por terem trabalhado. Não sabemos. O que é que o dono das terras pensou? O fato é que ele manda mais um grupo de servos até os lavradores. E agora um grupo de servos em número maior, mas eles não estão armados, eles não são soldados, eles não vão fazer cobrança, eles são apenas e tão somente servos, empregados do dono da terra. E Jesus diz, para surpresa dos ouvintes, que o mesmo fim, aquela segunda turma, aquela segunda leva, aquele segundo grupo de servos teve, ou seja, espancamento, apedrejamento e morte. Então diz o dono da terra, bem, eu vou usar um outro recurso. Eu vou radicalizar e enviar o meu filho. Porque certamente
aos servos, é possível que eles desobedeçam, como o fizeram, mas ao meu filho, eles vão respeitar. Porque o meu filho está abaixo de mim. E a única pessoa que tem mais autoridade que meu filho sou eu. E, portanto, a meu filho eles ouvirão, ao meu filho eles respeitarão, mas a Bíblia diz no verso 38 e 39, que aqueles lavradores, entendendo que era o filho do dono das terras, lançam mão dele, o arrastam para fora da vinha, e certamente o espancam, quem sabe o apedrejam. O fato é que eles matam o filho do dono das terras. E eu imagino a reação dos ouvintes de Jesus. Agora, irmãos, no verso 40, Jesus faz a pergunta capital. E no verso 40, Jesus diz: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? A pergunta é clara, a resposta mais do que óbvia. Agora, para quem Jesus contou essa parábola? A quem Jesus conta essa história tão trágica? Capítulo 21, versículo 23. A palavra de Deus diz: e chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os principais sacerdotes e anciãos do povo, dizendo: com que autoridade faze isto? E quem te deu autoridade? Versículo 45 do mesmo capítulo 21 de Mateus. E os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. Ou seja, esse grupo de ouvintes era um grupo seleto, fariseus e os principais religiosos daquele tempo, daqueles dias. Leia-se fariseus, escribas, saduceus, sacerdotes, gente que era autoridade religiosa dos dias de Jesus e que eram representantes do povo diante de Deus. Ou seja, os movimentos dessas autoridades religiosas refletiam os movimentos daquela sociedade dos dias de Jesus. Ora, se a religião era falida nos dias de Jesus, era falida no meio do povo e era falida no meio dos sacerdotes. E os sacerdotes eram apenas e tão somente espelhos que refletiam a frieza espiritual, a falta de compromisso com as coisas de Deus, o abandono da vocação daquele povo. Tudo que o povo era, os sacerdotes também eram. Aliás, a Bíblia diz isso: tal povo, tal sacerdote. E em outro momento, tal sacerdote, tal povo. Era eles que Jesus falava. E nós sabemos que essas autoridades religiosas, cheias de justiça, responderam para Jesus, rasgado aqui no verso 41. Dará afrontosa morte aos maus. Ou seja, a morte dessas pessoas tem que ser exemplar. Eles não só mataram os servos, mas mataram o filho do dono da terra. E a morte dessas pessoas tem que ser vingada. A dos servos, ao dos escravos, empregados, mas o próprio filho. Por isso a severidade nas palavras deles. Dará afrontosa
morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhes deem os frutos. Então essa é a parábola. Agora vamos aplicar a parábola. Nós sabemos já e presumimos, né? O dono das terras é uma representação do Deus Altíssimo, que escolheu Israel. Portanto, o dono das terras representa Deus que tirou os filhos de Jacó do Egito e os levou à terra de Canaã. E os cercou de graça. Irmãos, a Bíblia diz em Deuteronômio que os olhos do Senhor estariam sobre aquela terra de Canaã do início ao fim do ano. 365 dias, os olhos de Deus estariam sobre aquela terra. É por isso que aquela terra era uma terra abençoada. Não era por causa dos seus ribeiros, não era por causa das suas fontes de águas, não era por causa da capacidade de se plantar e se colher em abundância qualquer coisa que se plantasse ali, não. Aquilo que fazia de diferente aquela terra era que a bênção de Deus estava sobre ela. E Deus leva o povo para viver, para morar, para se construir naquela terra do Egito. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 10 a 12, se você quiser acompanhar, Deuteronômio 6, 10 a 12, a palavra de Deus diz: quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificastes, Deuteronômio 6, 10 a 12, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus providenciou para Israel uma manutenção de vida material, física e, acima de tudo, espiritual. À medida em que esse povo foi crescendo e prosperando naquela terra, a sociedade foi se organizando, Deus instituiu certos postos de autoridade que ajudariam aquele povo a andar nos seus caminhos e a cumprir a sua vontade, a sua missão, segundo o próprio Deus. Então Deus instituiu os reis, e os reis serviam para liderar o povo, para pastorear o povo. Deus instituiu os sacerdotes, e os sacerdotes deveriam interceder pelo povo e providenciar meios para a santificação daquele povo, através daqueles rituais que promoviam essa santificação do povo diante de Deus. Mas havia os profetas. E os profetas eram uma consciência do povo. Era quem chamava a atenção do povo e falava de disciplina para o povo. Trazia muitas vezes, inclusive, disciplina para o povo. Esse povo era um povo abençoadíssimo. Era um povo privilegiado, porque era o único povo na face da terra que tinha acesso direto a Deus. E que falava com Deus, e com quem Deus falava, era esse povo de Israel. A arca da aliança, no meio do povo, simbolizava que Deus estava ali, no meio do povo, com o povo e a favor do povo. E esse povo tinha todos esses cuidados de Deus para que eles pudessem efetivamente cumprir a sua missão. A missão que Deus, o dono da terra, deu a eles, seus lavradores. Deus os engrandeceu muito, irmãos. E eles se tornaram uma nação destacada frente às outras nações. Porque é assim. Quando Deus quer nos usar, Deus nos coloca em posições de destaque.
Deus coloca em nossas mãos certas capacidades e potenciais. Quando Deus quer nos usar, Deus nos levanta. Não para que as pessoas olhem para nós, mas para que as pessoas saibam o que Deus quer delas. Deus nos levanta como seu povo, como levantou a Israel. Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5, Romanos 9, 4 e 5, a palavra de Deus diz assim, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e as alianças, Romanos 9, verso 4 e verso 5, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Veja que o maior de todos os privilégios que essa nação recebeu do dono da terra foi exatamente dela surgir o Salvador, o Messias, o Filho de Deus. E essa nação devidamente organizada começa a andar com Deus, pastoreada por reis, encaminhada por sacerdotes e sendo orientada pelos profetas. É interessante que, segundo Crônicas 20, verso 5, nos diz o seguinte: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Isso era palavra de Deus para aquele povo. Então, ouvir os profetas era um seguro de vida. Ouvir os profetas era garantia de que Deus os estaria abençoando enquanto eles ouvissem as orações daquele povo. Agora, o filho do dono das terras é uma representação de Jesus. De Jesus. Ora, se Deus é o dono das terras, o Filho é uma representação do Salvador Jesus, sobre quem a Bíblia diz em Isaías 53, que foi ferido, que foi moído, que foi castigado, que foi oprimido. Nos é dito a respeito de Jesus que ele foi afligido. Ora, o dono da terra enviou os profetas, os servos, e Israel rejeitou esses servos. Quando nós lemos Lucas capítulo 13, verso 34, é Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha aos seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Bem, Deus enviou Jesus. E a Bíblia diz que aquele povo o rejeitou e o matou. João 1,11, veio para o que era seu e os seus não receberam. Aquela nação rejeitou o próprio filho do dono das terras. Ora, já não era demais rejeitar os profetas, já não era demais matar profetas, porque Jesus disse que eles fizeram isso. Já não era demais, e João Batista, o último dos profetas, fora morto a mando de Herodes, exatamente como uma forma também de apaziguar os ânimos do povo. O povo foi condescendente com aquela morte. Aqueles principais sacerdotes, fariseus, eles começam a perceber, o texto diz, Jesus está falando é de nós. E de repente, Jesus os coloca dentro da história. Jesus os torna personagens da história, rebeldes contra Deus, rebeldes contra a palavra de Deus. E de repente Jesus faz uma afirmação seríssima. E essa, para mim, é a mais séria de todas. Versículo 42 e 43. 42 e 43.
Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado e será dado a uma outra nação que dê os seus frutos. O que Jesus está dizendo aqui é que o reino de Deus seria tirado dos nativos e seria dado aos adotivos. Que o reino de Deus seria tirado daquela nação de Israel e seria dado a uma outra nação. Isso aqui é extraordinário. Porque os israelitas sempre se orgulharam de terem correndo em suas veias o sangue de Abraão. No capítulo 8 de João, você vai ver um embate de Jesus com alguns do povo, e eles fazem questão de encher a boca para dizer: mas nós somos filhos de Abraão, nós somos descendência de Abraão, nós temos pedigree. E Jesus diz assim: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês agiriam como Abraão. Abraão creu na palavra de Deus, vocês não creem. Abraão obedeceu a palavra de Deus, vocês não obedeceram. Abraão viu se cumprir em sua vida as promessas de Deus. E pela atitude de vocês, há promessas que vocês não verão se cumprir. Que reino Jesus está falando? Aquele reino sobre o qual Israel deveria testemunhar. Deus fez Israel provar de um protagonismo. Ninguém vencia aquela nação à toa. Grandes se levantaram contra eles e foram derrotados, porque a boa mão de Deus era por eles. E Deus fez tudo isso apenas e tão somente para que eles cumprissem a sua missão. Gênesis 12, versículo 3, Deus diz a Abraão, e por extensão àquela nação: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Israel, e Abraão, mas a nação, serão benditas todas as famílias da terra. Veja que o objetivo de Deus para com Israel mirava todas as nações da terra, inclusive nós. Em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 32 e 33, 2 Crônicas 6, 32 e 33, Salomão diz o seguinte em relação à casa de Deus, orando a Deus: assim também, o estrangeiro, olha lá, o estrangeiro, que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, distantes, longínquas, por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa, então ouve tu desde o céu, do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Era para isso que Deus os havia engrandecido. E Salomão encerra, 2 Crônicas 6, 33, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Israel, portanto, era um agente do reino de Deus, era o guardião da revelação sagrada, da lei do Senhor, que deveria ser conhecida por todas as demais nações da terra. Essa era a razão de eles existirem. Porém, irmãos, se dependesse de Israel, nós aqui, eu e vocês, nunca teríamos conhecido a Deus. Isaías capítulo 49, versículo 6, Isaías diz o seguinte: disse mais:
pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra, até aqui. Porque para eles lá, aqui é a extremidade da terra. Para nós aqui, lá é a extremidade da terra. Deus enviou profetas, irmãos, para falar a esse povo tantas vezes e eles não ouviram. Eles foram tão duros contra os servos que o dono da terra enviou e se tornaram uma figueira bonita. A figueira, na Bíblia, é um símbolo de Israel. Aquela figueira do capítulo 11 de Marcos, frondosa, bonita, aquelas folhas, a figueira linda, mas sem fruto. É o versículo 13 do capítulo 11 de Marcos. Foi ver Jesus se nela havia fruto, mas só havia folhas. História, tradição, religiosidade. E é por isso que eles foram parar lá no cativeiro babilônico por 70 anos. Rejeitaram os profetas. E por último, assassinaram o filho. Atos 5, verso 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Atos 5, 30, é Pedro falando para o sinédrio, para os religiosos e, por extensão, a todo o povo. Aquele povo nativo perdeu o reino. E esse reino foi parar em outras mãos, nas mãos dos adotivos. E quem são esses adotivos? Quem são esses novos súditos desse velho reino? Isaías 65, verso 1. Isaías 65, 1. Que coisa linda. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, e eis-me aqui. Nós, gentios, estrangeiros, nós, não judeus, porque a palavra gentio, terminada com o, significa não judeu. Nós que somos não judeus, nós somos os novos súditos para esse velho reino. Irmãos, o reino veio parar em nossas mãos. Deus tirou deles por causa da sua negligência, por causa da sua dureza de coração, porque não ouviram os profetas, porque os mataram e, por fim, rejeitaram o próprio filho. Romanos 11, 11 diz: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda, Israel, veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação, à rivalidade. Efésios capítulo 2, versículo 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, nós, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Pela graça de Deus, seu reino veio parar nas nossas mãos. E quem entregou esse reino a nós? Foi o Filho, Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. E em nossas veias não corre o sangue do patriarca Abraão, mas em nossas vidas nós temos a marca do sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João viu isso em Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reino
e sacerdotes sobre a terra. Ou seja, o mundo ganhou uma outra nação de sacerdotes. E essa nação de sacerdotes é a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra. Hoje nosso pastor nos falou de igrejas em lugares onde não se pode ter igreja, mas ela existe. Aliás, a igreja que mais cresce no mundo é a igreja da cortina de bambu na China. O comunismo, ateu, inimigo de Deus, que persegue cristãos, que leva muitos à prisão e até condenação à morte. A igreja que mais cresce no mundo é a igreja que está debaixo de intensa perseguição. A essa igreja espalhada pelo mundo, Deus deu o reino. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos os novos súditos desse velho reino. Mas, irmãos, esse velho reino continua exigindo frutos. O dono da terra tirou o reino daquela nação e deu a outra nação. E nós somos os trabalhadores desse novo reino. Deus tem uma expectativa muito grande sobre nós. Eu não sei se eu digo isso com medo ou com alegria. Porque quando Deus nos diz para fazer algo, é bom que nós façamos. Porque eu imagino Jesus naquela figueira, afastando as folhas e procurando um fruto. E não achou. E ficou tão zangado com aquilo que disse para aquela figueira: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E no outro dia, quando os discípulos passaram por ali, aquela figueira havia secado desde as raízes. Não se brinca com Deus. Não se brinca com o dono da terra. Aquilo que ele acordou, aquilo que ele combinou, aquilo que ele disse que faria, ele faz. Mas ele espera que os seus trabalhadores, que o seu povo, que aqueles que são adotivos e que receberam o reino que estava na mão dos nativos, que eles deem frutos, que eles tragam frutos, que eles alegrem o dono da terra. E quais são esses frutos? Bem, esses frutos, eles advêm dos privilégios que nós temos. Deus deu privilégios a Israel e Deus dá privilégios à sua igreja. Nós falamos com Ele, nós o ouvimos, nós somos abençoados, livrados, guardados, fortalecidos, sustentados por Ele. Ele nos guia quando perguntamos qual é o caminho, Ele nos ilumina quando andamos em Sua presença, Ele se dá a conhecer quando lemos a Sua palavra. Nós temos muitos privilégios. Tem gente por aí que tem uma Bíblia na mão e se vê como aquele eunuco no caminho para a Etiópia, folheando de um lado para outro, dizendo: eu não entendo, eu não compreendo, mas o povo fala que isso aqui é vida, o povo fala que isso aqui guia, que isso aqui é luz, que isso aqui faz toda a diferença na vida deles, mas eu leio de um lado a outro, eu não entendo nada. Nós entendemos. Nós temos o Espírito Santo, nós somos iluminados para compreender as Sagradas Escrituras. Quantos privilégios, Jesus disse: ao que muito foi dado, muito foi requerido, muito foi cobrado. De fato, aqueles lavradores maus não ficaram sem punição. Nós temos privilégios. Ele nos fez reis e sacerdotes.
Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Ele nos fez embaixadores da parte de Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Ora, se nos dias de Israel, quando o reino estava em suas mãos, bem, naqueles dias, o mundo tinha que vir a Jerusalém, o mundo tinha que vir ao tabernáculo, o mundo tinha que vir ao templo, mas nessa nova aliança, quando o reino está em nossas mãos, nós é que vamos ao mundo, nós vamos até eles para falar que há um Deus que os ama, há um Deus que quer cuidar deles, há um Deus que quer mudar a vida deles, há um Deus que quer se revelar a eles, há um Deus que quer falar a eles. Será que nós estamos reproduzindo os respectivos frutos do reino que nos foi entregue? Será? Deus está esperando frutos, irmãos. Deus está com fome, buscando entre as folhas da nossa religiosidade, entre as folhas da nossa tradição religiosa, entre as folhas da nossa aparência de crentes. Ele está procurando entre as nossas folhas. E aquela figueira prometia mais do que podia cumprir. Deus está procurando. Nessa noite, Jesus está aqui procurando frutos. Eu não tenho dúvida disso. Tanto que temo por isso. Deus espera que nós oremos como sacerdotes, intercedamos pelos perdidos, pelos que clamam, dai-nos luz, dai-nos luz. Deus procura gente que ore, para que Deus levante mais obreiros para a sua seara. Deus procura esses frutos. Gente que se reúne e envie outros para irem mais longe, para que este reino seja conhecido. E outros abracem a fé como nós e gozem dos privilégios que nós gozamos. Deus espera que vivamos os valores do seu reino aqui na terra. Justiça, paz. Que nós vivamos os valores do reino aqui. A gente não fique na internet brigando por causa de político A ou B. Servo da vinha do dono da terra, só tem um Senhor. Não fica perdendo tempo com homens. Qual é o time de futebol que é melhor? Quem é melhor? Que igreja é melhor? Que igreja é a certa? Que igreja é toda errada? Ele não perde tempo com isso. Ele está envolvido numa obra que envolve colher frutos e entregar esses frutos ao dono da terra. E esses frutos são vidas. Porque o fruto do justo é árvore de vida, mas o que ganha almas é sábio. Agora, o reino de Deus saiu da mão dos filhos de Jacó e foi parar nas mãos de gente comum, como eu e você. Agora pense na sua vida como súdito desse reino, como trabalhador dessa lavoura. Deus está lá aguardando frutos. E eu encerro perguntando: por que é que Deus tiraria o reino dos nativos e daria aos adotivos, se não porque espera que os adotivos façam tudo diferente dos nativos? Vamos pregar o evangelho, gente. Vamos falar de Jesus. Jesus está voltando. Eu tenho um peso no meu coração nesses dias. Porque eu temo que nós estejamos errando o alvo. Eu temo.
Nós estamos já na última curva da corrida. A corrida está acabando. A chegada é logo ali. Jesus está voltando. Nós estamos na última curva da corrida. Nós não podemos errar o alvo. Nós temos que continuar firme. Você que não pode vir à igreja, eu sei que você não vem porque você não pode. Não é porque você não quer. Não é porque você tem uma outra coisa que você acha mais importante para fazer do que vir à casa de Deus. Os irmãos entendem? Vamos ficar firmes, trabalhadores dessa vinha. O reino está nas nossas mãos. E o rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Vamos cantar? O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando. O meu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Aleluia. Quando Ele vier, Ele nos encontre cheio de frutos para a sua glória. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Eu sei que Deus está aqui. Eu sei que o Espírito Santo falou ao seu coração nesta noite. Falou, mostrou, disse. E assim diz o Senhor. E se ouvirmos a palavra de Deus, certamente prosperaremos. Alguém aqui que diz, pastor, Deus falou comigo hoje e eu preciso de oração. Eu gostaria de ser lembrado em oração. Se você é essa pessoa, fique em pé, em nome de Jesus.